Olá, pessoal! Vamos então conversar agora sobre o Mercúrio na casa 4. Então, eu trouxe aqui o exemplo de um mapa de Mercúrio em Touro, aqui na casa 4, e também um Mercúrio em Áries na 4. Bom, pessoas com Mercúrio de casa 4, mesmo sendo um Mercúrio, digamos assim, um pouco mais enfático, mais reto, como é o caso de um Mercúrio em Áries ou um Mercúrio em Sagitário. Mesmo assim, o Mercúrio de casa 4 ele dá para a pessoa um tom de voz. A pessoa se comunica de uma maneira assim muito serena, muito tranquila. Ela vai falar num tom assim, ela não tende, claro que daqui a pouco o Mercúrio em Áries, fazendo conjunção aí com Marte, talvez pode sim dar aí uma exaltada, tá? Mas, no geral, Mercúrio de casa 4 são pessoas que elas vão falar num tom mais ameno. Isso não quer dizer que elas não consigam se impor quando necessário, nada disso. Só que a maneira que elas fazem isso é diferente, por exemplo, de um Mercúrio na 1 ou de um Mercúrio na 10. Não, o Mercúrio de casa 4 ele vai falar o que tem que falar, mas ele vai falar de um lugar mais sereno, mais tranquilo. Normalmente, é bem comum realmente pessoas com Mercúrio na 4 terem o tom da voz mais baixo mesmo, sabe? São pessoas que falam assim, numa calmaria muitas vezes, porque a casa 4 ela vai ter essa ambiência, né? Ela vai ter essa energia da lua e vai ter um tom mais emocional. Mas, claro, são pessoas que, justamente por elas terem essa característica mais emocional no tom de voz, elas podem se emocionar mais facilmente, elas conseguem tocar o outro mais facilmente de maneira emocional. Então, são pessoas também que costumam ser carismáticas, cativantes, porque elas realmente falam de um lugar que tem o emocional muito forte, tá? O Mercúrio na 4, aqui a gente tem esse exemplo aqui, o Mercúrio em Touro de casa 4, conjunção aqui com o Sol, né? Quase não é mais conjunção, mas ainda é conjunção, conversando com Marte, conversando com a Lua. O Mercúrio na 4, a gente precisa entender a casa 4 como o nosso chão, né? O chão não no sentido da casa 2, né? Mas é o chão emocional. A casa 2 é o nosso chão terreno mesmo, né? A casa 4 é o nosso chão emocional, é o fundo do céu. Então, o Mercúrio na casa 4 ele tem um ponto de visão extremamente sensível e sensitivo, e ele fala muito desse lugar, a partir deste lugar. São pessoas que, em um primeiro momento, elas podem, inclusive, ter características assim, de uma certa timidez, né? Elas têm uma reserva, mas não é uma reserva como o Mercúrio na casa 8, por exemplo. Tá? O Mercúrio na 4 é uma reserva, assim, porque a casa 4 ela também é uma casa íntima, mas é diferente da 8. A casa 4 é a minha casa, né? É o lar, é o meu conforto, é o meu lugar de privacidade nesse sentido da casa mesmo. Então, o Mercúrio na casa 4 ele tem um ele vai ter a postura dele, o posicionamento, e por isso que eu falei do tom de voz. Ele é de um lugar assim que ele, de um certo modo, ele é que não é bem essa palavra que eu quero usar, tá? Mas eu vou falar em primeiro momento assim que ele quer. Mas não é necessariamente um quer, é que é genuíno dele isso, tá? Mas digamos assim, ele quer ser escutado, ele quer ser notado simplesmente porque ele existe, ele quer ser considerado, ele quer ser respeitado, mas é diferente, totalmente diferente de Mercúrio de casa 1, tá? Que também vai ter essa questão do querer ser visto e notado, mas o Mercúrio de casa 1 ele se faz ser visto. O Mercúrio de casa 4 não.
E ele tem esse tom de voz, às vezes, mais baixo, mais sereno, esse lugar um pouco mais tímido, justamente num sentido de. Ele chama a atenção por conta disso. Ele chama a atenção por conta disso. Né? Tá todo mundo aqui num tom e daqui a pouco tem um tom mais. Falando um pouco mais baixinho, falando mais sereno, né? Vai ter uma doçura. Sim, por isso que ele é muito carismático, mas ele vai ter um pouco assim esse lugar de prestem atenção em mim aqui, que tô num outro ponto de visão, que tô observando a coisa de um ponto mais emocional, extremamente sensível ao outro. São pessoas que guardam bastante as coisas para si. Elas pensam, claro, elas raciocinam ali muitas coisas, mas elas vão guardando. Completamente diferente de um Mercúrio de casa 3, por exemplo, que quer compartilhar, que quer trocar. Não, Mercúrio de casa 4 não. Ele vai tirando suas próprias conclusões, ele vai ficando nesse lugar mais observador. E aí é interessante, assim, esse lugar dele é super importante, porque é também bastante diferente de um Mercúrio na 12, tá? Eu tô falando da casa 8, da casa 12, que também são casas de água, né? E também vão dar para o Mercúrio um tom ali um pouco mais, vamos dizer assim, mais baixo, quando a gente está falando de comunicação e de expressão, mas é diferente, né? O Mercúrio lá na 12, ele é um Mercúrio mais, quando chegar lá no vídeo do Mercúrio da 12, a gente vai falar um pouco sobre isso, ele é um Mercúrio um pouco mais é, que se desconecta, ele se desconecta às vezes da realidade, ele entra em outras esferas, digamos assim. O Mercúrio na 4 não, o Mercúrio na 4 ele é um Mercúrio bem realista, só que ele fica numa esfera bem emocional. Então, são pessoas que se abrem mais com pessoas bem da sua intimidade, de dentro da sua casa mesmo, pessoas próximas. Senão, não é uma pessoa que vai sair conversando, super falante, super. Não. Super interativa. Não. Mercúrio na casa 4 ele costuma guardar tudo para si. E é um desafio para ele, justamente isso, sim. É um desafio. Só que ao mesmo tempo é uma habilidade que ele tem, ele acaba sendo um Mercúrio aí também super criativo, super fértil, mas é diferente, por exemplo, do Mercúrio de casa 5 que a gente vai ver na sequência, que é uma criatividade ativa. O Mercúrio de casa 4 ele é uma criatividade bem interna, e muitas vezes a pessoa ela se sente assim, ela se sente um pouco incompreendida aqui com esse Mercúrio na casa 4, mas é num sentido assim de ela muitas vezes conseguir enxergar e ela é muito atenta a como funciona o raciocínio das pessoas num sentido emocional. Ela é muito atenta, a pessoa tomou essa decisão porque ela tá se sentindo assim, assim, assim. O Mercúrio de casa 7 ele também vai ter esse tom de empatia muito forte com o outro, mas é diferente. Tá? O Mercúrio de casa 7 é uma empatia mais relacionada bem com o mental mesmo, porque é ar, né? A casa 7 é Libra, é ar. A casa 4 é água. A casa 7 ela vai mais dizer, a pessoa agiu assim porque ela pensou isso, 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 porque ela tá pensando naquilo lá. A casa 4 não, a pessoa ela agiu assim, ela está agindo dessa maneira porque ela sente isso, 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 sabe? Porque ela tem vínculo com as pessoas ou com as situações, e a pessoa com Mercúrio de casa 4 ela vai, é, ela sente muito a dor do outro, assim como o Mercúrio de casa 12. Só que na casa 4 a casa 12 é uma casa mutável. E a pessoa ela consegue dar uma dissipada melhor, digamos assim. A casa 4 não, é uma pessoa que realmente ela absorve mesmo tudo, sim. E isso tem desafios? Tem, mas não necessariamente é algo negativo. Mas a pessoa com Mercúrio de casa 4 é uma pessoa que ela precisa aprender a canalizar.
todo esse emocional aí que ela traz para o mental e que influencia ela, sim, no momento de tomar suas decisões e de agir no mundo e na vida, nos seus comportamentos, assim como ela percebe isso no outro. E às vezes são pessoas assim que precisam mesmo de ocupações que elas consigam botar um pouco mais em ordem tudo isso aí dentro delas. Então, coisas manuais, artesanatos, a pintura, coisas assim que elas gostem de fazer, que elas sintam prazer, porque a Casa da Lua é uma casa que tem que gostar daquilo que faz, sim, né? Aqui, por exemplo, ainda mais o Mercúrio em Touro, né, que vai falar dos prazeres, é um Sol em Touro, então a pessoa ela precisa estar em contato com coisas assim que ela goste de fazer e dentro daquele processo ela conversar ali com ela mesma e ela ir entendendo algumas coisas. Esses trabalhos que fazem com que ela consiga acessar ela própria internamente, né? E trabalhos manuais é muito isso, a tua atenção tá ali naquilo que tu tá fazendo, que tu tá montando, que tu tá pintando, enfim, costurando, né, sei lá, desenhando, mas tu tá dentro de ti ali como se fosse uma terapia interna. É super importante isso para a pessoa de Mercúrio de casa 4, porque é assim que ela consegue organizar um pouco melhor aquilo que ela sente, aquilo que é dela, aquilo que é do outro, sabe? Ela consegue discernir um pouco melhor quando ela está em contato com atividades que ela adora fazer, que ela ama fazer. É isso que vai fazer com que ela consiga ir dentro de tudo isso que ela capta emocionalmente, que é muito, que ela consiga ir discernir realmente, acho que essa é bem a palavra. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês sobre o Mercúrio na 4 e na sequência a gente vai falar sobre o Mercúrio na casa 5.